Se você frequentou qualquer plataforma de rede social nas últimas semanas, você viu uma imagem de um bebê hipopótamo de boca aberta, como se estivesse gritando. Esse bebê é Mudeng, um filhote de hipopótamo pigmeu, uma espécie de hipopótamo ameaçada de extinção. E se você não viu Mudeng, você deve ter visto Pesto, um bebê pinguim-rei gigante. A Mudeng, e esse nome em tailandês significa porco saltitante ou porco quicante, enfim, teve o nome escolhido por uma enquete, uma votação popular, igual às votações que costumavam acontecer aqui no zoológico de BH para escolher os nomes dos animais. Você lembra disso, Léo? Eu lembro que tinha. Ai, eu não vou lembrar especificamente casos, mas eu acho muito divertida essa ideia. E engajava muito criança, escola, Uhum. né, era uma coisa muito fofa, enfim. Aparentemente na Tailândia isso ainda acontece, as enquetes de votação de nome de bicho, e a viralizou por causa dos muitos vídeos que os cuidadores fazem dela, né. E além de fofinha e super cheia de energia, ela é muito expressiva. Então as pessoas projetam várias emoções nas carinhas dela, e isso tem feito com que ela se tornasse aí rapidamente um sucesso na criação dos memes. Léo, o zoológico onde a Mudeng mora criou uma live no YouTube que transmite 24 horas por dia as imagens ali do lugarzinho onde ela mora. E no momento que eu acessei a live, não dava para ver a Mudeng, e ainda assim tinha quase 1.500 pessoas assistindo a transmissão. Assim, é um tamanho que o zoológico fez merchandise e os merchan esgotou, assim, quase que instantaneamente. Eles tiveram que mudar as regras de visitação, limitando o tempo que cada pessoa pode visitar a Mudeng específica. É um fenômeno e tanto, né, Léo? Não, eu acho muito interessante, assim, a gente esquece um pouco, o tamanho do alcance da internet, especificamente, o que que isso representa em peso de biomassa humana, sabe, tipo Sim, assim, sim. é muita gente, cara, e aí se de repente imagina esse zoológico, né, e aí esse negócio viraliza no mundo, e aí deve ter gente que às vezes vai lá só pra isso, né, só pra ver lá o Muita gente viajando dengue. É muito doido, assim. E tiveram que reforçar a segurança também, né, porque gente que aham, joga banana, enfim, povo, né, as ok, pessoas ok. sendo terríveis, enfim. E eu não sei se você viu, falando em coisas terríveis, mas foi criada uma criptomoeda com o nome Mudeng, né. Hum. Então não tem nada que seja legal o suficiente para um criptobro não conseguir estragar, né, enfim. Se vocês pesquisarem Mudeng, o que vocês vão encontrar mais vai ser notícia, claro, notícia sobre a bichinha, mas também sobre a flutuação do preço da criptomoeda. Enfim, o assunto ficou chato bem rápido. Mas tem todo tipo de viral envolvendo a Mudeng, né. Além dos vídeos da própria bebê hipopótamo, tem maquiagem inspirada nela, tem gente que viajou para encontrá-la, tem uma moça que viajou quase 20 horas para ver a Mudeng pessoalmente, e tem vídeo no qual as pessoas escolhem entre ela ou outra estrela fofinha da internet, que é o Pesto. O Pesto você chegou a Não, penso não. Modengue já, com a cara dela mordendo um joelho, muito legal. o Pesto, Léo, é nada menos que um bebê pinguim-rei gigante. O pesto mora num aquário, né, em Melbourne, na Austrália, e a média de peso de um pinguim adulto é de 9 a 18 quilos. O pesto é um bebê que pesa mais de 20 quilos. Uau. Ele é maior que os adultos. E de acordo com o aquário, o pesto é grandão, assim, tanto por causa da genética, né, já que o pai dele é o maior pinguim-rei do aquário, tanto porque ele é muito guloso, assim, ele come 25 peixes por dia, né. E ele é muito bem cuidado pelos pais, né, 25 quilos, eu acho, de peixe por dia. Enfim, Caraca. comida pra caramba, né. E ele é muito bem cuidado pelos pais, e por ele ser um bebezão, ele tem essa penugem toda marrom, assim, muito fofinha, que é muito diferente dos adultos da espécie. E o que está sendo dito é que muito provavelmente ele vai perder peso quando ele se tornar um adolescente, aí ele começa a se exercitar, ele começa a nadar, mas por hora Pesto aí é um fenômeno da internet por esse tamanho e por essa fofura toda. E caso você não tenha reparado, Léo, existe uma coisa em comum entre esses 2 bebês, né. São 2 bebês que nasceram e que moram em cativeiro. É a Mudeng num zoológico e o Pesto num aquário. Hum. E muitos têm questionado sobre o bem-estar deles, né. Sobre a Mudeng, o presidente da PETA fez o seguinte pronunciamento:
Não há nada de fofo em um bebê nascido em cativeiro. O lugar dos hipopótamos é na natureza, mas Mudeng nunca viverá fora de uma jaula. Ela enfrentará uma vida inteira de confinamento, privada de sua liberdade e da oportunidade de conhecer seu habitat natural e a estrutura social da sua espécie. Os animais não existem para nosso entretenimento. Criá-los para exibição pública perpetua o sofrimento. A PETA pede o fim desse ciclo cruel e que os zoológicos priorizem esforços de conservação que protejam os animais na natureza, onde eles realmente pertencem. A PETA está sempre pronta e disposta a ajudar e facilitar a transferência de animais para santuários e pede a todos que evitem instalações que mantenham ser vivos e sensíveis em cativeiro. É complicado, né, Léo? Eu acho complicado, porque eu fiquei pensando, eu tive uma visita mais ou menos recente no Aquário, Uhum. né, aqui no Rio de Janeiro, e é um lugar em que você tem contato ali com, é isso, né, vida marinha, aí tem tubarões, tem as águas marinhas, é muito interessante, água marinha, porque você fala assim, ó, primeiro você vai ver uma sacola plástica dentro de um aquário. Aí Uhum. depois eles mostram a água marinha, água viva, né? Desculpa. E eles vão falar: a tartaruga, ela não sabe a diferença. E se Uhum. você teve dificuldade de reconhecer, imagina. Por que eu tô falando disso? Porque é ruim mesmo a questão do confinamento e tal. Mas tem esse argumento que se faz também sobre o papel desses espaços, sobre conscientização, educação e contato das pessoas para deixar de ser um espaço outro, né? Tipo assim, o mar é um lugar que não existe, a selva é um lugar que não existe, a não ser que você veja. Aí quando Uhum. você vê e pensa na criança, né, que tem esse fascínio, aquilo se consolida na sua consciência, de certa forma, você entende aquilo como parte do mundo e por isso talvez cuida mais. Fora também o papel de pesquisa especificamente, que muitas vezes é realizado dentro desses espaços, e também de preservação. Não são todos, tá? Eu não quero passar pano para tudo, não, mas tem esse nuance que eu acho que é importante de Sim. ser levado em consideração. Sim, inclusive tem uma pesquisa sobre zoológico, eu não vou conseguir citar para vocês de Aham. cabeça todas as informações, mas do zoológico enquanto espaço de divulgação científica, que fez perguntas sobre biologia para um grupo de pessoas, né? E depois fez perguntas de biologia para um grupo de pessoas que tinha acabado de visitar um zoológico. E as Interessante. pessoas simplesmente acertam mais respostas, né? Então, de fato, que as pessoas aprendem sobre a vida animal e sobre biologia ao frequentar os zoológicos. Então, eles têm esse papel. E sobre a questão de pesquisa, um argumento que eu já vi ser feito é que normalmente esses animais que eles estão em observação mais perto, né, dos pesquisadores, que são esses animais em cativeiro, muitas vezes eles estão servindo para o bem da espécie inteira, né, fazendo com que as pessoas possam, os pesquisadores possam aprender sobre a espécie através do Uhum. indivíduo, né, embora aquele indivíduo ele não vai ter a melhor das existências no planeta, né, ele serve aos outros indivíduos ao, né, dar informações, né, sobre doenças, como elas podem ser curadas, né, sobre, enfim, várias questões ali. E tem muitas questões mesmo, né, tipo, não é uma coisa preto no branco, assim, por muito tempo É eu achei isso. que zoológico era uma coisa só horrível, mas depois que eu tive mais contato com pessoas que pesquisam animais de fato, que eu entendi, que eu percebi que existe uma nuance de fato, assim, no papel dos zoológicos. E é importante não confundir com lugares que dopam animais para você tirar foto, Tá. que nada legal, assim, um absurdo, inclusive. E que também existe um desafio muito grande de reinserção desses animais em um ambiente mais natural também. Então, tem essas outras questões. Exato, Léo. E existe também, Léo, outra semelhança triste entre o pesto e a muldengue, né? Que os dois são provenientes de espécies ameaçadas, né? No Hum, caso dos hipopótamos pigmeus, porque eles de fato estão ameaçados de extinção, né? E no caso dos pinguim-reis, é porque eles são uma espécie que está muito ameaçada pela crise climática. O hum, aquecimento nos polos terrestres, né? Ele compromete os locais onde os pinguins se reproduzem e aumenta as distâncias que eles precisam percorrer para se alimentarem. E aí, Léo, tem esse outro lado também, né, que são popularidade desses bichinhos que trazem atenção e trazem recurso para a organização onde eles moram e tem um pouco a ver aí com esse papel de conscientização sobre as espécies, né. uhum. Então a popularidade da muldengue e do pesto reacende essa difícil conversa sobre zoológicos, que em parte tem um papel na divulgação científica, na conscientização, na reprodução de animais ameaçados de extinção, mas, por outro lado, não são poucas as histórias de zoológicos em péssimas condições e que produzem, né, e que perpetuam o encarceramento abusivo dos animais.